pessoal, muito bom estarmos juntos, dando sequência à nossa série Ego Transformado. Importante nós lembrarmos que essa série ela é firmada num livreto do Tim Keller, pastor americano, onde ele quer tratar sobre a humildade, que brota de um evangelho verdadeiro e traz uma satisfação, um contentamento na vida, uma verdadeira alegria. Nós, no domingo passado, compartilhamos sobre a condição natural do ego, através da carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo de número 4. A partir do verso 6, nós vimos, no seu contexto, que Paulo fundou a igreja de Corinto na década de 50, junto com outros líderes que sucederam Paulo, quando Paulo saiu para plantar outras igrejas. Apolo, por um período, liderou a igreja dos Coríntios e depois Cefas. Então, Paulo, quando ouve falar do estado da igreja e recebe informações, ele endereça uma carta tratando do problema principal dessa igreja, da divisão entre os irmãos, um problema sério de vaidade, de orgulho, de soberba. Então Paulo encoraja a igreja a voltar a viver humildemente. A causa primária do problema da igreja de Corinto era o orgulho. E nós, então, trabalhamos essa vertente no primeiro domingo desse mês e concluímos que o orgulho espiritual é a ilusão de que temos competência sem Deus para conduzir a nossa vida. Nós vemos isso nas crianças, vemos isso nos adolescentes, né? Eu sei conduzir a minha vida, eu faço o que eu quero, eu já sou grande. Então, o ser humano e o seu eu caído, lá em Gênesis 3, através dos representantes da nossa raça, Adão e Eva, que escolheram desobedecer a Deus, a partir daí o pecado entra na humanidade e há uma ruptura, e isso é muito claro porque ali nós vemos já os nossos representantes se escondendo de Deus, e a partir de então o ser humano ele é orgulhoso por natureza, né? Então nós vemos a nossa cultura fazendo um contraponto em nossos dias, elevando o orgulho a um status de virtude, segundo John MacArthur. Ou seja, ter orgulho ou ser bom nos nossos dias é até uma virtude, né? Mas nós vamos ver que no Evangelho, na vida crucificada, olhando para a cruz de Cristo, nós esvaziamos o nosso eu de nós mesmos para assumirmos a forma de servo. Então, entendendo a condição natural do ser humano, nós passamos então neste domingo, nessa manhã, trabalhar a visão transformada do eu. Nós precisamos entender realmente quem nós somos. Se nós temos essa mancha do pecado que nos desvirtua de um verdadeiro comportamento de um servo de Deus, muitas vezes nos alimentando da soberba, do orgulho, da vaidade, nós precisamos, a partir da queda, ter uma visão correta de quem nós somos e de por que nós existimos. E no final do domingo passado nós passamos esse pequeno vídeo, e eu quero retomá-lo para que você compreenda como um verdadeiro servo de Deus, um verdadeiro homem, uma verdadeira mulher de Deus deve se comportar nos nossos dias. Vejam só essa vinheta. Uma frase que você falou que me ganhou muito. Quando vocês for fazer alguma coisa, procura fazer como se você estivesse fazendo para Deus. Você vai fazer sempre o seu melhor. Uma pessoa que pensa disso faz as coisas com amor. Eu fico até emocionado. É verdade. Eu tenho orgulho de estar com você. Obrigado mesmo. Legal nós pensarmos sobre a importância de sermos referência, de termos o caráter, ou assumirmos o caráter de Cristo para ser sal e luz nesse tempo. Mas a inversão de valores do nosso tempo é algo que assola por completo o comportamento do ser humano.
No Ocidente, o cristianismo é enfraquecido a ponto de ensinarem as pessoas desde pequenininho que o orgulho não é tão ruim assim. As nossas crianças recebem essa informação desde pequenininhos, nós adolescentes, jovens. O mercado de trabalho imprime uma cultura de que você tem que ter orgulho de você mesmo, você tem que ter amor próprio. Você nasceu para ser o cara, nasceu para ser vencedor, você é mais do que vencedor. Portanto, a valorização do eu, de nos sentirmos importantes, ela é muito forte nos nossos dias, né? É falado que o elogio faz bem para a alma e, na verdade, faz bem mesmo, mas na justa medida. Nós não temos que ser mais do que nós somos, né? Nos sentimos mais importantes do que realmente o porquê de existirmos. Ou seja, a estima tem que ser uma estima equilibrada, vinda do alto. Nós falamos que a nossa estima não deve ser alta, mas é uma estima que vem do alto e atinge os nossos corações. Por quê, queridos? Porque nós precisamos compreender de uma vez por todas que o orgulho se dá porque o homem ele está corrompido. E falar sobre isso nos nossos dias parece ser uma afronta à vida, ao estado natural das coisas. Ou seja, por que se dá isso? Em primeiro lugar, porque nós vivemos numa sociedade sem pecado, ou seja, as pessoas enxergam que não existe mais essa questão de pecado. É um fenômeno da nossa sociedade pós-cristã entender que o pecado caiu em desuso. Nós não devemos falar mais desse jeito. Até algumas igrejas abordam esse assunto com muito cuidado em relação aos seus membros, né? Mas é claro que todos nós somos imperfeitos, nós caímos com Adão e Eva. Então, o nosso orgulho é o contraponto de tudo isso. Por quê? Porque se somos pecadores e precisamos ser redimidos pela cruz, ou seja, eu já não sou tão bom assim, eu não coordeno a minha vida como eu acho que coordeno. Todos nós somos imperfeitos. E a outra questão, que é o outro extremo, é a valorização da autoestima. Não, eu posso, eu sou, eu consigo, eu não desisto. Ou seja, o homem ele é dono de si e o que ele faz dá o tom da sua vida, da sua verdade. Tendo trabalhado essas considerações iniciais, eu gostaria que você abrisse no nosso texto base dessa manhã, que se encontra na segunda carta de Paulo, no capítulo 4, verso 7, especificamente. Nós vamos ler somente esse verso agora, mas é a perícope toda. E o apóstolo Paulo, queridos, quando ele escreve aos Coríntios, ele vai com o machado na raiz do problema, que é o orgulho, a soberba e a vaidade. Ou seja, Paulo não dependia do veredito dos cristãos de Corinto, mas dependia sim do seu próprio pensar, daquilo que ele entendia, olhando para o Antigo Testamento e compreendendo o ensino que recebeste após a sua conversão. Ou seja, no verso 7 ele diz aos Coríntios: mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós mesmos. Interessante é que todos nós buscamos um veredito definitivo que afirme que somos importantes, somos valiosos. E Paulo ele vai na contramão mostrando, olha só, o poder vem de Deus. Tudo que tem, tudo que existe provém de Deus e não de nós mesmos, não dos nossos esforços, não da nossa busca, não da nossa coragem, mas única e exclusivamente da graça de Deus. O problema é que todos os dias nós queremos voltar ao tribunal, né? E aí está o problema, porque nós queremos legislar, nós queremos julgar, mas o julgamento já está encerrado, né? Cristo já deixou o tribunal, o processo já foi concluído. Paulo explica aqui de maneira muito simples que ele sabe que ninguém poderia ou poderá justificá-lo.
Ele sabe que nem mesmo ele pode se inocentar dos seus pecados, das suas mazelas. E o que ele afirma então? Ele afirma que é o Senhor quem o julga, é Cristo que morreu por ele para perdoar os seus pecados, para equilibrar as suas fragilidades, para lidar com as suas vulnerabilidades. Então, em primeiro lugar, eu quero que você aprenda comigo que o nosso eu, ele é frágil. Veja só o verso de número 8 e o verso de número 9. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro a nossa fragilidade quando ele trata da nossa natureza fraca, né? Nossa natureza humana caída. Ele faz uma comparação entre a nossa fraqueza e a glória do Evangelho. Ele cita o exemplo dos vasos de barro, ou seja, do vaso de barro. Eu e você somos composto do pó da terra, somos fracos e extremamente frágeis, a ponto de usar essa figura de linguagem para mostrar que se batermos ou se encostarmos um vaso, ou se esse vaso cair no chão, nós somos extremamente quebrados ou vulneráveis. Ou seja, o poder que temos não vem de nós mesmos, é do alto, e não do nosso eu. A tribulação, a perplexidade, a perseguição, o abatimento faz parte da nossa vida. Paulo deixa isso muito bem claro, né? Temos muitos inimigos, nós somos gravemente feridos, nós temos no nosso corpo mortal o eu caído, a fragilidade. Muitas vezes temos tribulação, passamos por tribulação, somos abatidos em todo o tempo, ou seja, o nosso eu, ele é extremamente frágil. E o contraponto disso é que não há um cristianismo indolor, né, meus irmãos? Ou seja, a vida cristã é o nosso eu crucificado, ou seja, teremos momentos de dor, passaremos por momentos de adversidade, sentiremos a nossa fraqueza espiritual. E Deus usa e atua naqueles que são fracos, naqueles que são frágeis. E é aí que o poder do alto opera de maneira eficaz, né? Se apresenta de maneira eficaz, poderosa. O nosso eu é frágil, mas o poder de Deus em nós, ele é muito evidente. Tim Keller afirma que fazemos de tudo para buscar um bom desempenho, para impressionar. E é assim mesmo, como nós gostamos, né? Muitas vezes de se sentir afagados, queridos, né? Nos sentirmos cheios de potencialidades, de virtudes, né? E o Evangelho, em contraponto, nos ensina que Deus, ele nos ama do jeito que nós somos, da maneira como nós estamos, que Deus nos imputa as ações perfeitas de Cristo. Por isso, nós temos um desempenho satisfatório, como se fossem nossas, e nos adota como filho. Ou seja, Deus nos imputa as ações perfeitas em Cristo, né? O desempenho de Cristo, como se fossem nossos, e nos adota, nos recebe como filhos amados. Ou seja, meus queridos, embora Deus nos ame e nos aceite do jeito que nós somos, é importantíssimo eu e você entendermos que nós somos extremamente frágeis. Nós precisamos do poder de Deus o tempo todo. Em segundo lugar, é importante frisarmos também que todo o poder que vem de Deus, ele emana de Deus, não vem de nós, não vem das nossas habilidades. Paulo, ele diz aqui no verso 10 que ele não tem força em si mesmo. Olha o que diz o verso de número 10. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte,
por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista nesse corpo mortal, de modo que a morte está agindo em nós, e é a vida que está agindo em vocês. As Escrituras dizem: eu criei, por isso falei. Pois assim nós que temos a mesma fé em Deus também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Ele e nos levará junto com vocês até a presença dele. Paulo deixa bem claro aqui que ele não tem força em si mesmo, para que também a sua vida, nas fraquezas de Paulo, o poder de Jesus se torna evidente. Olha só como Paulo enfrenta na sua caminhada grandes desencorajamentos, né? Ele chega a citar nessa expressão, para que também a sua vida, ou seja, nas fraquezas de Paulo, o poder de Jesus se tornava manifesto, se tornava evidente. Então é a morte de Jesus e a ressurreição com Cristo que é o exemplo de todo o poder, ou seja, a nossa vida, queridos, é cristocêntrica. Paulo tem convicção do que vive e do que fala, por ter Cristo em sua vida e em sua caminhada. É Cristo que fala através do apóstolo Paulo. Assim como Cristo sofreu, certamente todos nós sofreremos. E isso nos ajuda a lidar com o nosso orgulho, né? O orgulho nos leva a perder o foco de uma caminhada segura, de uma caminhada relevante e de uma caminhada cristocêntrica. Toda vez que o orgulho quer se levantar, o nosso eu, né, ele afasta Cristo do centro da nossa vida, do nosso ser, do nosso pensar, do nosso falar e do nosso caminhar. Por isso, todo poder emana do alto, emana do eterno. Os méritos passam a ser nossos quando o orgulho se levanta, e não de Deus, e não do que Deus está fazendo em nós, do que Deus está fazendo por nós e através de nós. Por isso, além de entender que somos fracos, somos frágeis, nós precisamos ressaltar sempre, todos os dias nós precisamos lembrar quando levantamos, que todo o poder, tudo que acontece em nossa vida emana do eterno. Em terceiro lugar, em último lugar, a visão precede a ação. E aqui, irmãos, eu quero aprofundar esse ponto porque é muito importante. O apóstolo Paulo termina essa perícope dizendo: tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. O apóstolo Paulo fecha essa parte de uma maneira muito profunda, muito importante, balizando a nossa visão daquilo que nós somos. A partir da nossa natureza humana caída, Paulo tem uma visão à frente, e toda visão ela precede a ação. Paulo, ele diz que nesse versículo de número 15, que tudo isso que estava acontecendo na igreja de Corinto era para o bem da igreja, ou seja, eles entenderem que eles são fracos, que eles tomam leitinho espiritual, que eles não são quem eles pensam que são, que o poder emana do alto, que eles são fracos. Isso traz uma visão à igreja extremamente importante para balizar o eu, as ações de orgulho, de soberba, de vanglória. Paulo, ele termina esse versículo de número 15 dizendo que é a Deus que se deve toda a glória. É a Deus que tudo acontece. Tudo que nós tributamos, tudo que nós somos, tudo que nós temos é realmente fruto da graça de Deus, e é a Deus que nós devemos agradecer. É graça que se manifesta o tempo todo na igreja de Corinto, é a graça que se manifesta o tempo todo na minha vida, na tua vida, na vida dos nossos, na vida da nossa igreja. É pela graça, queridos, que nós somos impulsionados a continuar vivendo, pois é pela graça que nós somos
salvos. E é isso que Paulo vem trabalhar na visão da igreja de Corinto. Ou seja, para que vocês continuem sendo prósperos, para que vocês continuem crescendo, para que vocês continuem avançando no reino de Deus, Coríntios, entendam que a visão de que é Deus que faz tudo em todos para a glória dele é importantíssima. Ou seja, a visão de quem nós somos e quem Deus é vai preceder o nosso agir. Portanto, Paulo, ele demonstra que a gratidão pela vida, pelo nosso estado, pelo nosso ser, é um ato reflexo daquilo que nós temos, naquilo que nós somos, daquilo que Deus nos fez ser pela graça. Ou seja, meu irmão, minha irmã, eu quero levar você a pensar de que na tentativa de preencher o vazio existente em nosso coração e lidar com o nosso desconforto do pecado dos nossos representantes, Adão e Eva, o ego vive querendo crescer e tomar o lugar de Cristo o tempo inteiro. É muito importante que você entenda isso. Na tentativa de preencher o vazio e lidar com o seu desconforto, o ego, o nosso eu, vive crescendo e querendo tomar o lugar de Cristo. Então, eu quero te encorajar a ter uma visão diferente, uma visão à frente do seu tempo. Ser cristão é possuir uma visão à frente, como a do apóstolo Paulo aqui, quando junto dos irmãos em Atos dos Apóstolos, a narrativa dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, verso 24, diz: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo sobrepõe o ego. Ou seja, eu quero te dizer nesse dia que você não é amado por Deus pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez. Você não é amado por Deus pelo que você é, mas pelo que Cristo é. Ele te ama e quer restaurar o seu ser. Jesus, ele quer restaurar e equilibrar, meu querido, a sua vida. Jesus, ele quer potencializar a sua caminhada. Jesus Cristo, ele quer fazer da tua vida uma vida altaneira. Jesus, ele quer tornar você mais do que vencedor, menos de você e mais de Deus. Jesus quer restaurar a tua vida, os teus sonhos por completo. Só o Evangelho pode fazer isso. Você precisa conhecer mais do Evangelho. Você precisa se render ao Evangelho. De repente, até hoje, você se acostumou com a religião. Você não se rendeu ao Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo faz você pensar diferente, faz você agir diferente, faz você ser realmente diferente. Eu quero te incentivar a fazer uma análise profunda da sua vida agora. Como é que tem sido a sua vida? Como é que tem sido a sua caminhada? Se você continua o mesmo, é sinal que o Evangelho realmente ele não abrangeu por inteiro o seu ser. Porque o Evangelho, quando entra no nosso coração e refaz a nossa vida, Deus ele realmente nos quebra como vaso de barro e nos refaz por inteiro. Ao ponto de nós entendermos a nossa fragilidade, compreendermos de fato e nos rendermos de que todo o poder que temos, ou do poder que Deus age através das nossas vidas, vem dele, emana do eterno e não das nossas potencialidades ou das nossas habilidades. Ou seja, queridos, nós somos fracos e precisamos do poder de Deus. E por último, nós precisamos ter uma visão à frente, uma visão centrada no Evangelho e não centrada em nós mesmos. Ou seja, quais são as dicas, meu irmão, para finalizarmos, para transformarmos a nossa visão e a mesma gerar ação? Eu quero levar você a pensar como salmista, que ele diz: Senhor, sonda,
e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas intenções, as minhas inquietações. Vê se há em mim ou em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Eu quero orar com você nesse instante, para que você compreenda de fato que você, como eu, somos fracos. Precisamos do poder que emana de Deus, para que assim tenhamos uma visão à frente do nosso tempo, à frente da cultura que estamos inseridos, à frente das pessoas que caminham conosco, que nós possamos receber de Deus e sermos agraciados por Deus com a visão que vem dele. Oremos. Senhor, obrigado por mais essa reflexão, porque ao refletirmos que somos caídos através dos representantes da nossa raça, Adão e Eva, o nosso eu, a nossa soberba, a nossa vanglória tende a submergir das profundezas de nós mesmos, dos porões da nossa alma, para querer tomar a frente da nossa caminhada. Mas nós queremos dizer, Pai, que em nós não habita bem algum. Tudo que nós temos e somos vem de Ti, Senhor. O Teu poder faz com que caminhemos. Pai, nos alargue as nossas fronteiras, nos dê a visão do alto, que possamos enxergar à frente e que, assim sendo, possamos agir de uma maneira que Te engrandeça, que Te glorifique. Nos ajude, ó Pai, a balizarmos a nossa vida e que tudo que há em nós seja, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido, e que Deus potencialize a tua vida e que você seja sal e luz nesse mundo para a glória dele, em nome de Jesus. Amém.